Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos continuar a comentar a série Pluribus. Hoje é dia 13, ontem dia 12 de dezembro saiu o episódio 7. A série já deve estar mais ou menos no final e vamos continuar comentando hoje. Aqui no canal temos o comentário dos 6 primeiros episódios, esse é o 7º episódio. Lembrando, como sempre, que tá cheio de spoilers. Se você não começou a assistir essa fantástica série que veio pela Apple TV e é do mesmo criador do Vince Gilligan, que é o criador do Breaking Bad, eu sugiro que vá assistir. Por falar nisso, esses episódios, os últimos, eles têm sido escritos e dirigidos não mais pelo Gilligan, que é o criador lá do Breaking Bad. Eu acho que só o primeiro e o segundo, se bem me recordo aqui, mas depois ele passou a bola aí para outros roteiristas e diretores. Mas eu posso estar enganado nessa informação. É só uma percepção e uma memória aqui um pouco vaga. Eu acabei de assistir o episódio e vim logo comentar. Então, esse episódio, ele é interessante. Eu não gosto de colocar muitos temas, digamos assim, religiosos no comentário dos vídeos, mas esse tem um aspecto muito específico disso. E pelo menos algum comentário pode ser feito, né? Pelo menos algum comentário. Existem outros aspectos também que devem ser levados em conta. Mas esse episódio, claramente, ele mostra que a Carol está tentando ou entrando numa fase psicológica de negação. Aqui tem também alguns aspectos psicológicos, além de alguns aspectos que lembram algumas matizes religiosas. No caso da Carol Sturka, que é a nossa protagonista principal, existem outros, né, mas ela é a principal, ela está entrando numa fase de negação. Ela está sozinha lá na cidade, o nós, e aí já explicamos aqui o que é o nós, né? Quem está assistindo acho que já está acompanhando também a série. Eles deixaram ela de canto, porque por conta do que ela fez, né? Ela tentou investigar e quase matou lá a Zódia. Na verdade, é como se matasse a todos, né? Já que é uma consciência unificada. Mas aí, então, a Carol está meio que numa fase de negação. Ela está meio que se divertindo com a situação. Esse episódio ele é bastante musical. Aqui caberia só fazer uma referência, se eu fizesse um vídeo só sobre as referências musicais aqui, daria um vídeo à parte. Toda letra das músicas que são colocadas tem a ver com o que está acontecendo. Por exemplo, tem uma letra lá bem no início que diz assim: o mundo como conhecemos acabou e eu me sinto. Aí a cena corta, quer dizer, não diz como ela se sente, que é o que a gente vai saber no final. No final, quer dizer, essa cena do início, na música, que ela diz assim: o mundo está acabando e eu me sinto. Aí corta. No final a gente sabe como é que ela se sente. E aí, ela está se divertindo com a situação. Ela está ouvindo música, ela está indo aos museus da cidade dela e pegando as obras e levando para casa dela. Ela está brincando na cidade, ela agora tem uma cidade só para ela, né? Aquela cena em que ela pega e vai jogar golfe, jogando as bolas para quebrar as vidraças do edifício do arranha-céu que está do lado, né? Quer dizer, ela está brincando, porque não existe mais nenhum tipo de lei restritiva, digamos assim, não existe nenhum tipo de lei restritiva. As coisas simplesmente estão, todos os recursos, digamos assim, estão ao dispor dela. E o nós, que é essa consciência, aparentemente está ali para agradá-la, para dar tudo. E aí quando a gente fala tudo, é tudo o que ela quer. Por outro lado, a cena corta lá para o paraguaio, que é acho que o nome dele é Manouços. Ele é um paraguaio e ele pegou o carro dele e está subindo a América do Sul para chegar até a Carol, né? E ele é parecido com ela, mas ele tem um lado meio obsessivo e ao mesmo tempo uma extrema desconfiança. Isso é colocado pelo fato de que ele não aceita ajuda, ele mal se comunica lá com o nós, que é essa consciência alterada, essa consciência unificada, que eles chamaram de união. Ele não aceita nada, ele não aceita comida, ele não aceita água. Ele vai atrás, e nesse sentido ele é meio suicida, ele vai atrás
de resolver as coisas por ele mesmo. E ele está subindo para encontrar com a Carol. E aí é no caso do Manossos em que há, e por isso que eu coloquei o título aqui do vídeo como Diabos ou Anjos? É uma pergunta, né? Porque a princípio o nós está seguindo ele. Ele tem, é como se tivesse olhos. Lembremos que o que um deles vê no Paraguai é a mesma coisa que alguém vê lá nos Estados Unidos. Ou o que um pensa no Canadá é a mesma coisa que o outro está pensando no Brasil. É uma consciência unificada, por isso que eles chamam de união, o processo, né? E aí, o Manosso está sendo seguido. Ele está sendo seguido. E eles sabem tudo o que está acontecendo com ele. Eles oferecem informações, comida, água, e ele não aceita. E chega um determinado momento em que ele diz o seguinte, diz, olha, esse planeta não é de vocês. Vocês roubaram esse planeta, mas ele não pertence a vocês. E há nessa situação do Manossos, que é esse paraguaio, algo que lembra muito, em certo sentido, a figura de Jesus Cristo, sendo tentado no deserto, né? E as semelhanças são muito claras. Ele está seguindo uma trilha, né? Ele está indo do Paraguai até os Estados Unidos, o Novo México, que é onde a Carol mora. Essa trilha é tortuosa, às vezes falta gasolina, por exemplo. Ele é honesto, porque quando falta gasolina, ele pega a gasolina dos outros carros, mas ele deixa lá uma nota, uma cédula, como se estivesse pagando. Ele está passando por privações de fome e de água. E é interessante que há algumas figuras bem clássicas do cristianismo. Ele se alimenta de peixes, né, que é um símbolo clássico do cristianismo. A água, que é aquilo que se ingere, ou a única coisa que se ingere quando se está em jejum. Lembremos que Jesus passou 40 dias e 40 noites em jejum no deserto, né, conforme o relato dos evangelhos, e ele não aceita a ajuda do nós, que aparece aí como uma figura diabólica. Lembremos que Cristo foi tentado no deserto. Ao mesmo tempo em que tem essa figura diabólica, e é diabólica também porque, assim como o diabo, lá no deserto o diabo tenta Cristo com todos os prazeres da vida, né? É o que o nós faz, ele oferece todos os prazeres da vida. E o Manossos não aceita, não aceita. Ele entra numa floresta, ele é avisado por eles, pelo nós, que naquela floresta já morreram muitas pessoas, tal, que inclusive tem uma árvore lá que tem espinhos de 20 centímetros e que tem veneno. Mas ele vai mesmo assim. E ele começa a delirar, né? Ele começa a delirar e em dado momento esses espinhos cravam nele. O que também, em certo sentido, é uma clara alusão à coroa de espinhos de Cristo. Ele cai no chão, quase morto, e é resgatado pelo nós, né? Por alguns socorristas, que são o nós, né? Tudo é o nós, é uma consciência só. Muito provavelmente essa galera vai tratar dele e depois vai levar ele até a Carol, lá no Novo México. Ao mesmo tempo, que lembra um pouco essa figura do diabo, parece um pouco também uma figura de anjos da guarda. Eles estão ali para ajudar, se ele precisar de água vão dar, se precisar de comida, ou qualquer coisa. Eles até chegam a dizer, se você, parece uma tentação, né? Se você quiser, nós podemos te levar ainda hoje para ter contato com a Carol, né? Que é também uma alusão dentro do contexto da tentação do deserto, né? A mim, pelo menos, eu acho que talvez muitas pessoas não tenham essa percepção, mas a mim, pelo menos, deu essa perspectiva, né? Porque eu estou trazendo aqui uma perspectiva, outra perspectiva, né? Eu acho que tem dezenas de perspectivas, eu estou trazendo uma. A Carol é aquilo que ele quer muito encontrar, ou quem ele quer muito encontrar. Lembra muito a figura de Cristo, que quer muito encontrar o Pai. Pois bem, a cena volta lá para Carol. Esse episódio ele tem um lado psicológico e religioso. Então, a cena volta lá para Carol, né, que representa o matiz psicológico da coisa toda. E lá ela sai da fase de negação e, em dado momento, ela acende uns fogos de artifício e ela está tão
triste, melancólica, que um dos fogos quase raspa por ela, né? E quase atinge, mas atinge a casa, pega fogo, ela vai lá, apaga o incêndio, mas depois ela escreve na, na rua uma frase que não mostra o que é. E aí ela vai para casa e logo depois volta a Zódia, que quase morreu, né, por conta em episódios passados, aí volta a Zódia, e aí a Carol vem e dá um abraço nela, chorando. Quer dizer, ela está saindo da fase de negação e está entrando naquela fase de aceitação. Ela está aceitando. Ela tinha escrito come back, voltem, né? Porque como eles disseram, né? Nossos sentimentos por você não mudaram, mas a gente está dando um tempo aqui no contato com você. Como se dissesse, até que você queira, né? E foi o que aconteceu, ela quis. E é interessante que eles mandam a Zódia, porque a Zódia, por dois motivos. Primeiro, porque a Zódia representa o lado feminino do Ramban, né? Para quem assistiu os episódios passados, o Ramban é o personagem literário que deixou a Carol riquíssima, né? É um best-seller, é uma história água com açúcar, mas que todo mundo quer ler, né? É um corsário árabe, sedutor, galanteador, quase uma espécie de Dom Juan. Na verdade, na versão original era uma mulher, tanto que na imagem da capa do livro é meio que uma mulher, porque a Carol é lésbica. E aí, mas por motivos econômicos, mercadológicos, ela teve que botar o personagem como masculino. Um outro motivo também que eles mandam a Zódia de volta é porque a Zódia tem também as memórias da Ellen, que era a antiga companheira da Carol. Então, é o mais próximo. Tanto, a Zódia tanto parece a versão original do Ramban, né, que é o personagem literário, quanto também ela tem ainda as memórias da Ellen. Né? É o mais próximo que ela pode chegar da Ellen. E aqui talvez surja um par amoroso romântico. Né? São as cenas do próximo capítulo. Mas o Manossos, ele muito provavelmente vão levar para encontrar com a Carol. Acho que essa série está chegando ao fim, eu não sei quantos episódios tem. O próximo episódio sai então no dia 19. Se você ficou até aqui, se chegou até aqui, ouvindo aqui o nosso comentário, o vídeo ele não tem muita edição, muita imagem, tudo é mais uma conversa, um bate-papo. É fã, né? Coisa que quem assiste e gosta de comentar. Mas se você chegou até aqui, eu peço aquele basicão que toda pessoa que produz algum material para o YouTube pede, né? Um like, um comentário, um compartilhamento que seja, tá bom? Então, muito obrigado e espero, sei que tem algumas pessoas que estão acompanhando, né? Espero que possamos comentar o episódio na próxima sexta-feira, que será o episódio 8. Valeu, obrigado.